O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs na fé, quando nós meditamos o Evangelho da missa de hoje, nós vemos claramente que a nossa oração deve ser acompanhada com as obras, com atitudes. Veja que nosso Senhor diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática. Isso quer dizer claramente que as palavras que nós proferimos na oração devem ser acompanhadas com a prática da nossa vida, com as atitudes concretas que nós temos no cotidiano da nossa vida. Assim sendo, nós rezamos e ao mesmo tempo da oração tiramos a força necessária para cumprir não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Orar é conformar a nossa vontade à vontade de Deus, que é melhor e nos dará a salvação e a vida eterna. Em continuação disso, nós vemos aqui que existem duas maneiras de construir a casa. Uma casa, ela pode ser construída sobre a rocha ou sobre a areia. Pois bem, essa casa que o Evangelho aqui nos fala é a nossa vida. A nossa vida, quando ela é edificada na rocha que se chama Jesus Cristo, numa vida de oração, na meditação constante do Evangelho, na doutrina ensinada por Cristo, quer dizer, nós vamos ali edificando a nossa casa na rocha, e durante os anos de vida que Deus nos permite vivenciar nesta terra, virão tribulações, virão provações, virão angústias, perderemos pessoas queridas, teremos desafios, perseguições, e o que nos fará estar de pé? O que não vai nos permitir desabar? A fé, a nossa vida de intimidade com Deus, a nossa vida, toda ela abastecida da palavra, com os sacramentos, com os ensinamentos de Cristo. Essa nossa vida de intimidade é o que nos deixará de pé quando os ventos vierem soprar de forma contrária. E aí nós vamos descobrir que passaremos por todas as dificuldades
e a nossa casa vai continuar intacta. E mais ainda, sairemos melhores depois de cada provação, porque tiraremos dali lições, aprendizado. A nossa fé, ela é de fato provada e comprovada no fogo das provações e dos obstáculos. E aí nós percebemos que quando a nossa casa é edificada em Cristo, nós não nos entregamos às contrariedades, mas nós passamos pela graça, pela fé e, de fato, crescemos espiritualmente. Saímos da infância e vamos ganhando maturidade espiritual. A cruz nos fortalece, a cruz nos torna sempre mais firmes no seguimento de nosso Senhor. Por outro lado, aquele que não edifica a sua casa em Cristo, mas edifica nas coisas da terra, na areia, naquilo que é passageiro, aquilo que é terreno, quando vem as contrariedades, as preocupações, esse se abate, esse se torna vítima, esse se entrega. Por quê? Porque falta força. E a força é Deus. Então, o que esse Evangelho nos convida? A passarmos de uma vida material apenas e entrarmos no campo da vida espiritual. Usarmos os bens, as coisas, como meios e não como fim. Sermos prudentes, ou seja, se eu quero receber o reino dos céus, como diz a primeira leitura, entrar nessa cidade fortificada, fazer parte desse povo justo que entrará nesta cidade, é preciso de fato crescer espiritualmente, crescer na vivência da palavra, ter uma vida coerente com a fé, pautar as minhas escolhas nos mandamentos e encontrar nos mandamentos a minha alegria. Assim, passaremos desta terra para essa cidade, que entrarão os justos, como diz a primeira leitura. E os justos, esse termo justo quer dizer santos. Então, entrará na casa do Senhor os santos, os puros, quem tem as mãos puras e inocente coração, quem não dirige a sua mente para o crime, nem solta em calúnia a sua boca contra os irmãos. É esse que vai ter a alegria de entrar na cidade santa, na Jerusalém celeste. Amém.